dia, xerifes! Mais uma venda de um projeto, um sistema que nós acabamos de vender, tá? E como eu sempre falo para vocês, né, pessoal, antes da gente fazer a entrega do sistema, a montagem, tá? A gente precisa fazer muito desse trabalho antes de você subir qualquer tipo de caixa, antes de mesa, antes de equalização, mostrar para vocês um pouquinho do tanto de serviço que a gente tem antes de liberar o sistema para ir para instalação. Esse sistema aqui quem vai instalar não sou eu, tá? Mas eu vou ter que fazer as medições aqui dos equipamentos, porque vai ser montado no sábado, tá? Então, para me entregar os produtos, eu preciso fazer a aferição desses produtos e ver se todas as caixas estão funcionando, tá? Então, esse aqui é mais um vídeo do canal para vocês, tá? Um conteúdo bem legal para vocês verem. E se você ainda não é inscrito aqui, considere se inscrever aqui no canal. Se curtiu o vídeo, deixa o like aí, deixa o seu comentário, que vai acontecer muita coisa aqui no canal. Tem muito conteúdo que vai estar saindo aqui pra gente, pra vocês, tá bom? Bom, então aqui, o sistema que a gente vendeu foi esse aqui, são 12 LMK6 da Mark Audio, tá? Sistema Line Array. Com dois sub LMK 215. Uma igreja relativamente grande, essa igreja que a gente vendeu esse projeto, tá? E quem vai instalar é outra equipe nossa aqui da loja, tá? Outra equipe nossa que vai lá instalar, porque eu tenho um compromisso esse fim de semana, então não vou poder instalar. Mas todas as caixas que a gente vende aqui, tudo que a gente vende aqui na loja, antes da gente liberar para o cliente, a gente faz a medição do produto, a gente vai conferir se esse produto está dentro de padrões de performance aceitáveis, tá? Porque às vezes acontece, pessoal, mesmo a caixa sendo nova, mesmo a caixa sendo já veio testada da Mark Audio lá da TAC, pessoal, a própria Unil também, Stan, todo mundo antes de mandar as caixas eles testam e mandam pra gente aqui, tá? Só que o que acontece? Às vezes no transporte pode uma queda e pode danificar algum transdutor, placas, equipamento eletrônico, galera, tá totalmente sujeito a qualquer tipo de alguns tipos de problemas, entendeu? Que podem acontecer. Às vezes problemas humanos, o cara na hora de medir a caixa lá, inverteu uma polaridade de um fio lá de dentro. Então eu já peguei produtos que estavam com deficiência na hora da parte de interação entre drive e falante, e a gente teve que intervir, abrir a caixa para corrigir esses problemas. Então tudo isso eu faço aqui na loja antes de ir para montagem, porque aqui é uma cidade que fica aproximadamente 300 quilômetros daqui, é onde a gente vai montar esse sistema aqui, tá? Aí imagina se chega lá, aí a gente começa a levantar a caixa e tem uma caixa com defeito, tá? Então tudo isso a gente faz antes de sair aqui da empresa. A aferição, eu identifico todas as caixas, se tiver alguma deficiência, alguma coisa, tudo isso eu identifico aqui, tá? Então, tá aqui o sistema. E agora eu vou mostrar para vocês aqui, eu fazendo as medições de todas essas caixas aqui, tá? Isso aqui é um padrão que a gente adota aqui na nossa empresa, de tudo que a gente faz com excelência, tá? E aqui a gente vai sempre estar fazendo esse tipo de trabalho, tá bom? Então vamos aqui começar a iniciar as medições das caixas. Bom, xerife, então tá aqui, tá armado aqui o nossa bancada improvisada de medições, tá? E o importante é que aqui a gente vai conseguir ter alguns parâmetros. E o que é importante salientar aqui para vocês, tá? Aqui eu não estou buscando medir exatamente os parâmetros e tentar reproduzir do jeito que a fábrica tentou fazer, entendeu, pessoal? Então, o que eu estou buscando aqui, saber se todas as caixas, as 12 caixas, vão estar com a resposta de magnitude, frequência iguais e de fase, tá? Para saber se todas essas caixas estão respondendo iguais. Lembra quando eu sempre falo para vocês
de que esse negócio de misturar caixas de outras marcas e tudo mais, você pode ter alguns problemas. Aqui na hora que eu estou medindo, é justamente isso que eu estou tentando identificar. A gente espera que todas as caixas estejam iguais, tá? Para não ter nenhum tipo de cancelamento. Como assim esse cancelamento? Esse cancelamento pode acontecer, pessoal, quando você tem respostas de fase e de magnitude, respostas de frequência diferentes, tá? A interação entre essas caixas, quando você tem uma caixa interagindo com outra caixa, no caso aqui vão ser 12 caixas interagindo umas com as outras, você vai ter uma diferença, você vai ter um controle maior de resposta, tá? Uma coisa mais equilibrada. Quando você tem uma caixa de outra marca, de outro modelo, aí você pode ter um problema quando elas começam a interagir, porque elas não foram construídas para trabalharem juntas, tá? Nesse caso aqui a gente espera que todas as caixas sejam iguais, tá? Para trabalharem juntas e ter soma, ganho de performance na hora que a gente começar a empilhar essas caixas, tá? Então, é isso que nós estamos buscando aqui, tá? Tudo aqui, o microfone 1 metro, tá? O microfone aqui, ó, tá 1 metro da caixa acústica, tá? Eu já fiz umas marcações aqui no chão, então o pedestal sempre vai estar no mesmo local. A caixa vai estar sempre no mesmo local também, alinhada aqui com a frente aqui desse suporte que eu usei aqui, a caixa do sub, ó. Fiz uma marcação aqui para a caixa estar sempre no mesmo local. Aqui, para quem sempre me pergunta, Léo, como é que faz aqui com a placa? Pessoal, é o seguinte, o software está ligado e o meu computador está ligado aqui na placa de áudio. A placa de áudio, ela vai receber, o software vai gerar um pink noise, tá? Vai mandar pelo USB, vai sair daqui ele vai mandar para a entrada, ou seja, o sinal que está vindo de pink noise, do jeito que está entrando aqui, saindo aqui, ele vai entrar na placa. E essa aqui vai ser a medição real, tá? Ou seja, o sinal ele vai entrar aqui e vai voltar para o computador de volta, né? Vai voltar para o computador, foi ótimo essa minha, né? Então ele vai entrar, ele vai sair do computador, vai passar pela placa e vai voltar sem nenhuma interferência. E esse vai ser a medição de base para o software calcular quando a gente estiver medindo no mundo acústico. Quando está aqui na placa, tudo isso aqui é mundo elétrico. Aqui é um universo somente de mundo elétrico, tá? Quando o som sai dos alto-falantes aqui, dos transdutores, corneta e alto-falante, quando o som sai e vem para o ambiente do ar, ele mudou o meio. Aqui é o meio elétrico, meio do ar, tá? Nossa atmosfera. Então, quando esse som sai, então aqui o som começa a sofrer alteração. Quando o sinal vem elétrico, do jeito que ele entra, ele sai, o software vai fazer a leitura. Quando ele lê lá no microfone o sinal acústico, ele vai comparar e vai dizer, ó, essa caixa, nesse ambiente, nessa situação que você está medindo aqui, comparado com o meu sinal de referência, que é a nossa medição, sinal elétrico que está entrando e saindo da placa e voltando para o computador, tem isso aqui de parâmetros, tá? Então é assim que funciona, é um princípio de funcionamento básico, tá, pessoal? Não tem nada demais de muito complexo nisso, tá bom? Mas assim que esse software de medição, Rita, Smart, todos eles aí, eles funcionam com esse mesmo princípio, tá? E o que nós vamos fazer agora é medir as caixas pra gente ver se estão todas iguais, eu acredito que sim, mas se tiver alguma com defeito a gente vai pegar aqui na medição. Então vamos fazer isso aqui 12 vezes, tá? Na verdade 14, porque eu vou medir também os dois subs. Então, xerifes, esse produto que você está vendo aqui e muitos outros você encontra aqui na Portal Music, tá? Nós temos condições diferenciadas para igrejas, tá bom? Para você aí que está querendo comprar uma mesa de som, uma caixa de som, algum tipo de equipamento de áudio ou até mesmo um instrumento musical, você que está aqui no Áudio para a Igreja, eu vou deixar aqui as redes sociais aqui da Portal Music, tá? A gente do Áudio para a Igreja, a gente fez uma parceria muito legal, tá? Com descontos e condições diferenciadas para os nossos seguidores, beleza? Então, conheça aqui a Portal Music, siga-nos nas redes sociais e faça o orçamento, faça aí uma programação de coisas que você está precisando aí para sua igreja e nos procure, que a gente vai atender você da melhor forma possível, beleza? Então, esse é o recado para dar para vocês. Bom, galera, aqui já estou na medição da segunda caixa, tá?
E olha só que legal, pessoal. Só tirar aqui essa... Aqui eu já medi, ó. Aqui tá a leitura de duas caixas, ó. Que você tem uma linha rosa mais forte e uma linha amarelinha lá atrás, ó. Estão praticamente sobrepostas, tá? Tem uma diferençazinha aqui na frente, mas um pouquinho, uma diferençazinha mínima é aceitável, tá, pessoal? Que a gente tenha isso daí, tá? Mas vamos continuar com a medição aqui, tá? A gente tá encontrando já uma uniformidade, tá? Aqui, isso aqui, ó, caixa, coloquei aqui, ó, caixa Dutra 1, caixa Dutra 2, e a gente vai seguindo, fazendo as leituras. Aqui, pessoal, olha só que legal. E uma coisa bem interessante, como a gente começa a pegar aqui na medição. É por isso que eu falo que é importante medir, ó. Por exemplo, vocês vão olhar aqui, ó, a resposta de fase tem uma diferença, tá? Que já nas altas, ó, a gente tem aqui uma tendência maior nessa caixa, tá? E aqui também na resposta de magnitude a gente percebe que a alta dessa caixa ela não tá tão boa igual a das outras duas. Tem uma pequena deficiência aqui. Nada muito alarmante, tá, pessoal? Mas tem uma deficiência. Então aqui, por exemplo, já medi 3 caixas, ó. Medi 3 caixas. Então quando eu vou montar o sistema, essa caixa aqui, geralmente é a caixa que eu coloco para ser a de baixo, tá? Ser a caixa que vai falar para as pessoas próximas, entendeu? E eu deixo essas com a resposta de magnitude mais altas aqui, ó, para as caixas que vão estar pro fundo, tá? Interagindo de uma forma mais... Até a resposta de fase delas, ó, tô mais perto uma da outra. Então aí eu começo a tomar algumas decisões. Por isso eu gosto de medir, identificar. Então, por exemplo, essa caixa aqui é a caixa 3. Eu vou identificar ela como caixa 3. E na montagem, essa aqui vai ser a caixa que vai ficar embaixo, para cobrir as pessoas que vão estar mais próximas do PA, tá? Vocês acham que seria legal um curso desse aqui de alinhamento, onde eu ensino todas as tomadas de decisões com essas coisas aqui? Pois é, galera, esse ano tô gravando já o curso de áudio, tá? Com a apostila também voltado para alinhamento de sistema, tá? Onde aqui eu vou estar mostrando exatamente decisões como essas aqui que a gente está colocando aqui para vocês, entendeu? Então, aqui vamos continuar com as medições. Então aqui, continuando aqui nas nossas medições, tá? Não consegui concluir a gravação aqui do curso do vídeo no mesmo dia, mas hoje eu consigo concluir para vocês aqui algumas questões para vocês perceberem, tá? Aqui a gente tem a resposta de magnitude e de fase de uma das caixas, tá? Que foi a primeira caixa que eu medi, tá aqui, ó, Dutra, caixa 01. Vocês podem acompanhar aí, tá? E o que é legal a gente ver, ó. Aqui eu vou abrindo aqui as medições da caixa 2. Pode perceber que a caixa 2, ó, muito parecida, a resposta de fase. Essa diferença aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, não é tão grande, tá? De diferença de curva de fase, tá? Às vezes acontece de realmente ter uma diferençazinha mínima, tá? Mas eu consigo dizer que essas caixas estão praticamente iguais, tá? Essa aqui tem uma diferença maior, tá? Essa caixa aqui tem uma diferença maior e aqui ela mostra pra gente, ó, inclusive nas altas aqui que tem provavelmente aqui uma diferença na resposta de magnitude dela e de frequência, tá? Que coincidentemente parece demais com essa caixa aqui, ó, a 12. Se você for olhar, ó, essa resposta aqui de magnitude, ó, que é essa linha azul que entrou aqui agora junto com a verde, tá? A verdezinha desce e estão basicamente coladas uma na outra, mas na fase delas elas estão um pouco diferentes também. A gente for olhar aqui, tem uma defasagemzinha aqui, ó. Se pegar aqui em cima, aqui, ó. Deixa eu botar o mouse aqui em cima, aqui, ó. Cada quadradinho desse aqui, nós estamos falando de 30 graus, tá? Então aqui, para azul, 30, 60, 90 graus aí, praticamente aí de diferença, tá? Mas, no geral, essas caixas estão bem parecidas, tá? Tirando essa linha verde aqui, tá? Que eu decidi com essa aqui, que eu decidi com essa caixa aqui da linha verde. Decidi colocar essa caixa
Primeiro, porque é a caixa que ela vai tocar praticamente isolada para baixo lá, tá? Vai ser a caixa que vai cobrir a primeira pessoa que está ali embaixo, tá? Então, com essas medições que eu tenho aqui, tá? A gente começa a tomar algumas decisões de quais caixas eu vou colocar em que posicionamento do cluster, tá? Só com as medições, tá? Então eu identifiquei essas caixas, coloquei, ó, essa caixa aqui vai ficar em tal lugar, essa outra caixa vai ficar em tal lugar, tá? Então só para vocês terem uma noção desse trabalho que eu faço antes de pendurar uma caixa lá em cima do PA, suspender o PA, tá? E vocês vão olhar aqui que aqui, ó, nos médios, mais nos agudos mesmo, que tem essa diferenciação entre uma caixa e outra, tá? E aí essa caixa com a linha rosa foi a caixa que eu deixei também do outro lado. Aqui o PA ficou a caixa L, vai ser a última caixa do cluster, e essa aqui vai ser a caixa R, a última caixa do cluster. As outras caixas que estão muito parecidas, como são essas aqui, as linhas de fase estão bem parecidas, eu deixei elas trabalhando juntas, tá? Então essas caixas são as caixas que eu vou colocar para trabalharem juntas, tá? E uma coisa que eu achei legal também de mostrar aqui para vocês é que nessas medições que eu fiz aqui, todas essas caixas que eu medi, pessoal, são caixas 0 km, tá? Essas caixas que nunca foram usadas, utilizadas, ligadas, tá? E lembra que eu estava fazendo a manutenção naquelas caixas que eu mostrei para algumas pessoas, que foram aquelas caixas do circo que caíram, tá? As caixas caíram lá de cima do arranjo, tá? De cima do suporte. E olha só que legal, ó. Aqui eu liguei agora aqui algumas caixas do circo, ó. Se a gente colocar, ó, aquelas caixas que caíram, que foram as que eu montei, que elas todas estavam desmontadas, eu montei, testei todas a resposta de fase, ó, muito perto também, e a resposta de magnitude também das caixas, ó, muito similares, tá? Se vocês forem olhar aqui, ó, tá? Então, olha só como a gente conseguiu montar as caixas que caíram, foram destruídas, né, lá os gabinetes. A gente pegou alguns componentes que conseguiram se salvar e a gente mediu as caixas e olha só que legal, pessoal. A gente conseguiu basicamente todas as respostas iguais a uma caixa original 0 km, tá? Então mostra que a gente conseguiu atingir uma boa reprodução de montagem das caixas igual à fábrica, tá? Então mostra que nosso trabalho foi muito bem executado, tá? Aqui na Portal Music, beleza? Então, só para caráter de mostrar para vocês no vídeo, como o áudio, ele tem essas coisas complexas que você tem que decidir, você tem que analisar vários gráficos aí antes de você estar colocando essas caixas para tocarem juntas, tá? Então eu espero que vocês tenham percebido aí nesses vídeos, nesses gráficos que eu apresentei para vocês, que dê para vocês entenderem por que eu falo que às vezes é complicado quando você coloca caixas de marcas diferentes que vão tocar a região de frequência muito parecida. Como assim, Leonardo? Tempo, colocar uma Stanley dessa para tocar junto com uma caixa dessa aqui da SKP, tá? Se a gente for medir essas duas caixas, a gente vai ter respostas de fase diferentes entre uma caixa e outra. E na hora que você começa a colocar essas caixas para tocarem juntas, aí você começa a ter alguns problemas de cancelamentos em alguma região de frequência, tá? Em vez de você ter soma, ganho de pressão, algumas pessoas já sabem, mas toda vez que você coloca duas caixas juntas para tocarem, tá? Se elas estiverem em fase, tá? Em frequência, em fase, em tempo, tá? Você tem soma, você ganha 6 dB de SPL. Então, você botou aquela historinha, botou um sub do lado do outro, você ganha 6 dB ali de pressão sonora a mais, só pelo fato de você colocar essas duas caixas juntas. Agora, se você tiver dois subwoofers de marcas diferentes, aí você não vai ter soma perfeita, tá? Às vezes você pode ter até mesmo um cancelamento. Então, por isso que a gente fala que é complexo, é complicado quando você vai colocar caixas para tocarem juntas de marcas diferentes. Então, naquele gráfico lá dá para vocês perceberem que quando a gente tem aquelas caixas lá tocando juntas, mesmo elas sendo da mesma marca, às vezes você tem
decidir aonde, em que região cada uma vai estar posicionada no cluster para tocar, porque às vezes dentro da mesma marca você tem algumas caixas que são um pouquinho diferentes das outras, tá? Então, tá vendo como é complexo, como é difícil para você chegar nessas decisões? Não é tão simples assim, bota duas caixas, dois subwoofers, duas caixas de alta que vai dar certo. Às vezes não dá, às vezes tá muito errado, tá bom? Então é isso aí que é o vídeo que eu tinha para trazer para vocês hoje, galera, tá? É um vídeo um pouco mais técnico, vou mostrar para vocês aí, mas eu tentei explicar da melhor forma, mais simples possível, para vocês conseguirem perceber, beleza? Se você curtiu esse vídeo, tá? Deixa o like aí, se não é inscrito no canal, já se inscreve aqui também no canal, deixa seu comentário aí, deu para entender mais ou menos aí. Coloca aqui no comentário se você conseguiu compreender o que eu estou falando, do que eu estou relacionando aquelas medições ali, tá bom? É isso aí, um abraço, Deus abençoe a vida de vocês, até a próxima. Tchau.